A Última Ceia foi pintada aqui há 500 anos para a reforma da igreja de Santa Maria de Grazier. O ambiente na refeitório se aquieta. Uma longa mesa, um único instante imóvel e uma dúzia de rostos congelados na pintura. Observe as mãos, as roupas e as expressões faciais de cada pessoa. Um olhar atento ajudará você a enxergar além da imagem. Cientistas utilizaram tomografias restauradores, mapearam os pigmentos e historiadores ajudaram a rastrear seus nomes. Alguns dizem que há um código secreto na pintura. Outros dizem que fatores ambientais e múltiplos reparos criaram as formas. Ao eliminar séculos de tentativas de restauração, mal feitas linhas que eram grosseiras e inexpressivas, e que agora se tornaram delicadas e refinadas. Ao final, você saberá qual interpretação se encaixa nas evidências e por quê. Mas aqui está a parte arrepiante. Leonardo não estava apenas pintando um momento religioso. Oculto nas paredes nos ângulos e no silêncio daquele cômodo pode estar seu segredo mais perigoso. O que ele realmente estava tentando nos dizer? A sala. O Duque que é tarefa. Leonardo da Vinci pintou A Última Ceia na parede de um refeitório em Milão chamado Refectory. A sala pertence ao convento dominicano de Santa Maria delle Grazie. O Duque, Ludovico Sforza, encomendou a Leonardo a pintura entre 1495 e 1498. O Duque desejava uma imagem que se adequasse à igreja e ao status de sua corte. O refeitório era um local público onde os monges faziam suas refeições e os visitantes podiam ver a casa do Duque e a igreja juntas. O tema combinava com o ambiente. A Última Ceia retrata uma refeição compartilhada e um evento fundamental na história cristã. A obra se encaixava perfeitamente no refeitório onde as refeições comunitárias aconteciam. Leonardo planejou a cena de forma que a mesa pintada ficasse de frente para a mesa real no cômodo. Essa escolha tornou a imagem parte do cotidiano no refeitório. O painel na parede onde Leonardo trabalhou mede aproximadamente 4 por 8 metros. A pintura está em frente a uma obra menor, uma crucificação de Giovanni Donato da Montofano. Acima do mural, elementos arquitetônicos e decorações pintadas conectam a obra à capela e à família esportiva. A localização da obra a inseriu em um espaço de oração política e ostentação. Leonardo abordou a tarefa com o objetivo de criar uma cena humana. Ele colocou Jesus no centro e organizou os 11 companheiros em 4 grupos distintos. Cada grupo reage com uma expressão diferente. Mãos, cabeças e corpos formam pequenas cenas dentro da imagem principal. A luz das janelas atrás de Jesus ilumina a figura central e é a razão por trás dos gestos ao seu redor. O método escolhido por Leonardo não foi o tradicional afresco de gesso fresco. Ele trabalhou em uma parede seca e selada, utilizando técnicas mistas que lhe permitiram aplicar camadas de tinta lentamente. Essa abordagem possibilitou a criação de bordas suaves, tons de pele, mesclados e detalhes sutis. Isso permitiu que Leonardo retrabalhasse os rostos e gestos à medida que avançava. Esse estilo de trabalho lhe dava controle sobre as nuances da expressão, mas também significava que a tinta permanecia na superfície em vez de penetrar no gesso fresco. A encomenda se encaixava em um programa de construção maior em Milão. Arquitetos como Donato Bramante atuavam na cidade naquela época. A corte ducal apoiava a música, a escultura e novas construções. Leonardo transitava entre a pintura e os estudos científicos, enquanto trabalhava para o Duque. Sua presença em Santa Maria delle Grazie o integrou a um círculo de artistas engenheiros e mecenas que transformaram Milão no final do século XV. Leonardo pintava lentamente. Registros mostram que ele dedicava tempo a experimentar poses, refinar o traço das mãos e ajustar detalhes. Ele posicionava as figuras em um banco baixo e utilizava a arquitetura da sala pintada para reproduzir o espaço real. O Piezo projeto consiste em uma narrativa equilibrada e um foco sereno em Jesus. A composição e a escala se adequam ao espaço e às necessidades do patrono. A obra exigiu habilidade de imaginação e decisões sobre materiais e espaço. A escolha do tema, o tamanho da parede, o patrono que a encomendou e a relação com o ambiente moldaram o processo criativo de Leonardo.
A Última Ceia começou como uma encomenda ligada ao poder e à adoração, e se tornou um teste de novos métodos e design criativo. A obra também uniu arte fé e a imagem pública do Duque de forma perfeita. Mas eis a reviravolta oculta. O gênio de Leonardo também foi sua maior aposta. O mesmo método que conferiu à Última Ceia seu brilho quase mágico também selaria seu frágil destino. Por quanto tempo tamanha beleza poderia sobreviver? Como Leonardo pintou este quadro e o que o tempo fez com ele? Leonardo utilizou um método lento para a Última Ceia. Pintou sobre uma parede selada com camadas secas. Misturou óleo e têmpera em vez de trabalhar sobre gesso fresco. Essa escolha permitiu-lhe mesclar tons de pele e suavizar transições. Também lhe possibilitou corrigir rostos e gestos à medida que prosseguia com a obra. Buscava uma luz mais suave e detalhes mais refinados do que um afresco tradicional permitiria. Esse método, porém, causou problemas ao longo do tempo. A tinta permanecia na superfície da parede, em vez de penetrar no gesso fresco. A umidade e os sais presentes na parede faziam com que a tinta se soltasse e descascasse. Fumaça, poeira e umidade se acumulavam na superfície. Ao longo dos séculos, as pessoas tentaram reparos utilizando tinta espessa e verniz duro. Esses reparos alteraram a aparência dos rostos e das roupas. Os primeiros restauradores nos séculos XVI e XVII fizeram reparos rápidos, pintaram sobre as áreas danificadas e preencheram buracos. Nos séculos XVIII e XIX, réplicas e cópias circularam mostrando como as pessoas da época interpretavam a cena. Alguns copistas alteraram gestos ou rostos para se adequarem ao gosto local. Essas cópias, posteriormente, dificultaram a compreensão das escolhas originais de Leonardo. A reconstrução sofreu mais danos no século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o edifício foi atingido por bombas. Sacos de areia foram empilhados para proteger as obras de arte. Uma abertura na parede próxima à pintura foi feita anteriormente. Essa abertura removeu parte da borda inferior e exigiu reparos posteriores. As tentativas de mover a pintura falharam e geraram preocupação entre os conservadores. Uma grande restauração moderna teve início sob a direção de Pimbrambila Barcelon. A equipe trabalhou de 1978 a 1999. Eles removeram camadas de sujeira e verniz descolorido. Usaram solventes e ferramentas delicadas para levantar a tinta adicionada posteriormente por Leonardo. O objetivo era revelar a pintura original onde ela ainda existisse e estabilizar o que restasse. Ferramentas científicas guiaram o trabalho. A reflectografia infravermelha mostrou o desenho subjacente e as alterações que Leonardo fez durante o planejamento. A radiografia revelou pigmentos mais densos e preenchimentos posteriores. A luz ultravioleta mostrou onde o verniz havia sido aplicado. Testes químicos identificaram os pigmentos originais e as substâncias adicionadas posteriormente. Essas técnicas permitiram à equipe distinguir os traços originais dos retoques posteriores. A restauração gerou questionamentos. Alguns disseram que a equipe removeu material em excesso em certos pontos. Outros especialistas elogiaram o trabalho meticuloso e o uso da ciência. Os restauradores identificaram as falhas onde a tinta havia se perdido e as corrigiram de forma criativa. Essas decisões permitem que os visitantes agora vejam a pintura original e a reconstrução cuidadosa. Após a restauração, o sítio recebeu nova proteção. Foi instalado um sistema de controle climático no refratário para reduzir as oscilações de umidade. O acesso foi limitado a pequenos grupos para reduzir o calor e o dióxido de carbono provenientes dos visitantes. A igreja e as autoridades estabeleceram regras rigorosas para manter a parede segura e retardar sua deterioração. Um estudo técnico também mostrou como Leonardo mudava de ideia enquanto trabalhava. Imagens infravermelhas revelam pentimenti ou alterações desenhadas, onde ele reposicionava cabeças ou braços. Essas marcas comprovam que Leonardo retrabalhou as poses e ajustou as composições. Em alguns lugares, as linhas do desenho subjacente. A pintura não corresponde à superfície original, porque posteriormente áreas perdidas foram repintadas. A obra que vemos hoje carrega vestígios de Leonardo e de séculos de alterações. Os materiais que ele escolheu permitiram um trabalho detalhado, mas tornaram a superfície frágil,
reparos, ameaças de guerra e opções de restauração foram todos incorporados ao projeto original. O estudo científico ajuda a separar algumas camadas e mostra como a pintura mudou ao longo do tempo. Mas além das pinceladas e dos séculos de restauração, reside um enigma mais profundo: as pessoas na cena. Quem são exatamente essas figuras que cercam Jesus? E por que Leonardo as dispôs dessa maneira? Nomes das pessoas que estavam à mesa. A pintura coloca Jesus no centro e mostra 12 companheiros ao seu redor. Cada figura tem um nome e são universalmente conhecidos. Da esquerda para a direita, a lista usual é Bartolomeu, Tiago Menor e André. O grupo seguinte mostra o Escarlate de Judas, Simão Pedro e João. Jesus está sentado sob uma janela iluminada. À sua direita estão Tomé, Tiago Maior e Felipe. No extremo direito sentam-se Mateus, Judas Tadeu e Simão o Zelote. Bartolomeu está de pé, perto da borda da mesa, com o corpo virado para o centro. Tiago Menor está sentado tenso e com os olhos arregalados. André recua com as mãos erguidas. Esses três atuam como um grupo de testemunhas assustadas. O escaravelho de Judas permanece na sombra, no grupo seguinte. Ele se inclina para trás e segura uma pequena bolsa em diversas representações. Sua postura é fechada em comparação com Pedro, que se inclina para a frente, com uma pequena faca visível em sua mão direita. John aparece ao lado de Pedro, com um rosto jovem e suave. Leonardo frequentemente pintava jovens com traços delicados e cabelos longos, o que explica a aparência de John aqui. Jesus permanece sentado imóvel no centro. A janela atrás dele projeta uma luz que emoldura seu rosto. Suas mãos pairam perto do pão e do cálice sobre a mesa. A posição de Jesus e a luminosidade da abertura atrás dele o tornam o ponto focal da cena. À direita de Jesus, Tomé levanta um dedo e parece apontar para algo. Tiago Maior cobre a boca com as duas mãos. Felipe inclina-se para a frente com as palmas abertas buscando uma resposta. Esses gestos demonstram incredulidade, misturada com uma exigência de clareza. No extremo direito, Mateus se volta para Judas Tadeu como se estivesse falando. Judas olha para Jesus com a testa franzida. Simão o Zelote segura a barba e escuta. Os três formam um grupo que se move de uma conversa ao fundo para o centro. Leonardo agrupou os 12 em 4 trios. Cada trio funciona como uma pequena cena que adiciona ritmo ao conjunto. Cabeças e mãos criam linhas que direcionam a atenção ao redor da mesa. A mesa se torna um palco onde pequenas ações carregam o momento principal. Para confirmar os nomes, os estudiosos usam muitos sinais. Eles analisam as posições das mãos, para onde os olhos apontam e quais gestos correspondem às passagens dos evangelhos. Também comparam cópias e pinturas relacionadas para encontrar padrões repetidos. Pintores do círculo de Leonardo, frequentemente chamados de Leonardeschi, copiaram o desenho. Seguidores notáveis incluem Geietrino, Andrea Solario e Marco Dojono. Essas cópias preservam poses e expressões faciais que ajudam os estudiosos a determinar quais partes são de Leonardo. Uma cópia bastante conhecida, a Ceia de Tongerlo, apresenta muitas das mesmas poses. Esse painel ajuda a revelar o trabalho de estúdio e pequenas alterações na forma. Ao comparar detalhes entre a parede de Milão e as cópias da oficina, os especialistas constroem um mapa de quais gestos e tipos de rosto pertencem ao plano original. O rosto suave de João chama a atenção, porque Leonardo usou traços delicados para figuras masculinas jovens em outras obras. Esse detalhe estilístico explica por que João difere de Pedro e de Judas. Cada nome na parede relaciona uma pose pintada à tradição dos evangelhos, ou a melhorias posteriores, fornecendo aos estudiosos a base para nomear as figuras. Mas apesar de todo o estudo minucioso, um detalhe continuava a suscitar rumores muito além do mundo da arte. Se Leonardo realmente se referia a João, por que tantos acreditavam no contrário, já a afirmação que não cessava? Havia essa ideia que chamava a atenção. Alguns escritores e pesquisadores afirmaram que a figura à direita de Jesus era Maria Madalena, e não João. Essa afirmação ganhou força depois que Dan Brown escreveu um romance que colocou a ideia no centro da trama. O livro nomeou a figura como Maria e mencionou linhagens sanguíneas e familiares secretas. A história fez com que as pessoas olhassem para a pintura de uma maneira diferente. Os historiadores da arte responderam com fatos.
Eles apontaram para o estilo que Leonardo da Vinci usava para retratar jovens homens. João frequentemente aparece com traços suaves na arte renascentista. Essa escolha vinha da tradição e da maneira como os artistas representavam os rostos. Os estudiosos também analisaram minuciosamente os registros técnicos da pintura. O rosto próximo a Jesus apresenta características consistentes com João quando comparado a outras obras de Leonardo e a cópias de oficina. Essa correspondência sugere que a figura representa João. Outro ponto importante surgiu do trabalho de conservação. A pintura perdeu muita tinta, e algumas linhas visíveis são resultado de reparos posteriores. Quando um detalhe sobrevive apenas em uma repintura posterior, não se pode interpretá-lo como a intenção original de Leonardo. O desenho preparatório e as fotos científicas ajudaram a guiar a discussão. Quando especialistas compararam imagens infravermelhas e camadas de tinta posteriores, o peso das evidências apoiou John. O livro e os filmes posteriores alimentaram debates sérios. Turistas e escritores buscaram indícios e uma história que trouxesse novas informações. Programas de televisão e vídeos online usaram reconhecimento de padrões e de truques visuais para associar a figura a Maria. Usaram pequenas semelhanças no formato do rosto ou no cabelo para sugerir um gênero diferente. Para muitos espectadores, a imagem se encaixava na história que desejavam. Acadêmicos apontaram alguns motivos pelos quais a ideia de Maria falha como prova. Primeiramente, Leonardo utilizou modelos masculinos, jovens e rostos estilizados para representar certos apóstolos. Em segundo lugar, cópias de oficinas do Círculo de Leonardo colocam a mesma figura como João de maneiras quase idênticas. Em terceiro lugar, a ciência da imagem encontrou um desenho original subjacente, que corresponde a João como um discípulo do sexo masculino. Essas linhas de evidência reduziram a probabilidade de Leonardo ter pintado Maria em vez de João. As pessoas abordaram essa questão de maneiras diferentes. Algumas basearam sua compreensão em teorias da conspiração, enquanto outras raciocinaram com base em fatos. Essa divisão fez da pintura um palco para dois tipos de histórias. Um lado se baseia em estudos cuidadosos e resultados de laboratório. O outro lado se baseia na leitura de padrões e no fascínio popular. O romance e a mídia mantiveram a alegação viva, e novos vídeos adicionaram camadas de teoria sobre casamentos secretos e histórias da igreja revisadas. Alguns autores encontraram textos mais antigos ou estranhas alegações medievais para apoiar a história. Outros apontaram para obras de arte mais antigas, usadas por razões simbólicas. A lacuna entre um thriller literário e a história da arte manteve a história viva. Em suma, a ideia de Maria Madalena passou de uma pequena teoria para uma história de grande repercussão. Especialistas contestaram com métodos e nomes, citando cópias de estúdio, fotos técnicas e relatórios de conservação. A veracidade das figuras nas pinturas depende das linhas sob a tinta e de documentos históricos da época. Esses registros corroboram a antiga interpretação de que a figura retratada é João o Apóstolo e não Maria Madalena. Mas se os registros antigos pareciam encerrar o caso, as novas ferramentas ameaçavam reabri-lo. E se a tecnologia pudesse perscrutar séculos de tinta e revelar algo que os especialistas não perceberam? O que a IA fez exatamente desta vez. Uma equipe alimentou um programa de aprendizado de máquina, com fotos de alta resolução, reflectogramas, infravermelhos, varreduras multiespectrais e mapas de raios-x. O programa estudou formatos de rostos-posições das mãos pinceladas e incidência da luz. Comparou esses padrões a centenas de obras de Leonardo da Vinci e seu círculo. Em seguida, mapeou linhas semelhantes na parede de Milão. O software destacou formas repetidas correspondências no desenho subjacente e ecos nas cópias de estúdio. 3 marcadores distintos se sobressaíram. O primeiro marcador é uma mudança na mandíbula da figura à direita de Jesus. O desenho subjacente em infravermelho mostra uma linha curva perto da orelha. A pintura da superfície está um pouco à frente dessa curva. O programa identificou essa linha curva com a mesma forma em uma cópia de Gampatrino e no painel de Tangerlo. A correspondência aparece nas camadas originais, não apenas em repinturas posteriores. O segundo marcador é uma mão perto de Judas. O desenho subjacente mostrava uma mão firme e compacta junto à borda da mesa. A pintura na superfície revela dedos mais longos.
O programa identificou a repetição desses dedos mais longos em 4 obras de Leonardeschi. Essa repetição associa o gesto a uma repintura e a uma mudança deliberada de pose. O terceiro marcador é um traço de esboço tênue atrás de Jesus. A luz visível o trata como uma sombra. O infravermelho revela um traço de esboço nítido. A máquina sobrepôs camadas e identificou as curvas do traço em um arco tênue em uma cópia solar. O arco emoldura uma pequena área, onde a luz da janela se estreita. Os 3 marcadores se alinham em uma única linha visual desde o queixo do discípulo, passando por Jesus até a mão próxima a Judas. Observe em conjunto. Os 3 marcadores formam um eixo forte. O programa plotou onde Leonardo desenhou, apagou e redesenhou esse eixo. A linha do queixo se move. A mão se desloca. O esboço do arco se altera. Esses movimentos estão registrados no desenho subjacente e nos testes de pigmento originais da restauração moderna. O padrão não é disperso. Ele guia o olhar ao longo da mesa e através das figuras. O programa também analisou a geometria facial, mediu o ângulo da sobrancelha, a inclinação da mandíbula e o formato das bochechas em comparação com um banco de dados de retratos do final do século XV. Greenway, cineasta e pintor, é fascinado por encontrar novas maneiras de ver obras clássicas, como A Última Ceia, uma pintura mural do século XV que representa a última ceia de Jesus, conforme descrita no Evangelho. Nesse teste, os discípulos se encaixaram nos modelos masculinos usados por Leonardo para jovens seguidores em outras obras. Uma leve curvatura no queixo coincidiu com algumas cópias de oficina com rostos mais suaves, o que gerou um sinal misto no programa. Essa mistura demonstra ambiguidade intencional, mais do que erro. Em seguida, o sistema comparou os mapas de pigmentos da restauração de 1978 com a de 1999, liderada por Pin Brambilla Barcelona. Nos casos em que os testes mostraram pigmento original, sob a pintura posterior, a alteração da mandíbula e o arco de esboço estavam presentes nas camadas originais. Quando um detalhe se baseia apenas na pintura posterior, o programa o classificou como secundário. A máquina tratou a pintura original e o desenho subjacente como evidências primárias. O resultado combinado transmite uma mensagem em camadas. Leonardo desenhou um rosto masculino e, em seguida, moveu essa linha. Ele alterou uma mão e adicionou um arco atrás de Jesus. Seu estúdio replicou essas alterações em cópias. Reparos posteriores preencheram as lacunas, mas traços originais e vestígios de repintura permaneceram visíveis. A máquina conectou esses traços em diferentes camadas e trabalhou oferecendo uma única linha visual clara. Essa linha liga o discípulo a Jesus e a Judas pela posição e por gestos repetidos. Ela sugere um plano deliberado no qual a pose e o toque guiam a atenção ao longo de um percurso definido pela cena. O programa classificou o alinhamento como intencional e realizado no início da fase de planejamento. Ele identificou as marcas principais no desenho subjacente e em testes de pigmentos que datam da época de Leonardo. A máquina encontrou um eixo coerente entre o desenho subjacente, o pigmento original, e as cópias de estúdio que liga o queixo à mão, e um arco de esboço em uma única composição planejada. O eixo cruza Leonardo e sua oficina. O programa rotulou esse eixo como uma declaração visual planejada incorporada ao esquema da pintura. Esse eixo influencia a forma como interpretamos a cena. A leitura proposta pelo programa enfatiza a relação e a sequência. Ele mostra escolhas de pose e luz destinadas a atrair o olhar do espectador. O que o eixo sinaliza é a identidade tátil, a direção e a ordenação dos gestos. A pintura que vemos hoje é uma mistura da mão de Leonardo, reparos posteriores e ecos do estúdio. A IA pode apontar formas e padrões. Como todos sabemos, a resposta final depende de desenhos subjacentes, mapas de pigmentos e estudos minuciosos por especialistas. Por hoje é só. Para mais histórias interessantes, clique no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Você também pode compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até o final. Até mais!